Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Camina a vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reine em minha vontade, minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dai-me a tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Jesus brinca e fala do verdadeiro desapego. 23 de maio de 1899. Desta vez, meu adorável Jesus queria brincar um pouco. Vinha, fazia ver que me queria escutar. Mas enquanto me punha a falar, como um raio desaparecia. Ó Deus, que pena! Enquanto meu coração nadava nesta tristeza amarguíssima, da distância de Jesus e estava quase um pouco inquieta. Jesus voltou de novo dizendo-me: O que há, o que há? Mais calma, mais calma. Diga, diga o que você quer. Mas, no momento da resposta, ele desapareceu. Eu fazia o possível para me acalmar. Mas o que depois de algum tempo, meu coração voltou a não saber dar-se paz sem seu único e só consolo, e talvez mais que antes. Jesus, voltando de novo, me disse: Minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza as coisas. Sabe converter o amargo em doce. Por isso, mais doce, mais doce. Mas não me deu tempo de dizer uma só palavra. Assim passei esta manhã. Depois disto, senti-me fora de mim mesma, juntamente com Jesus. Havia muitas pessoas que cobiçavam as riquezas, que a honra, quem a glória, quem até a santidade, e tantas outras coisas, mas não por Deus, mas para serem consideradas como algo grande pelas outras criaturas. Jesus, dirigindo-se a elas, movendo a cabeça, lhes disse: Que tolos sois! Estais formando a rede para enrendar-vos. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: Minha filha,
Por isso, a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas e até de si mesmo. E quando a alma se desapega de tudo, não tem necessidade de se fazer força para estar longe de todas as coisas da terra, que por elas mesmo se põem em seu redor. Mas visto que não são levadas em conta, mas bastante desprezadas, dando-lhe um adeus se despedem para não lhe dar mais incômodo. Então, está falando de desapego, né? O desapego de si mesmo. Eu anotei aqui num papel algumas coisas, né? Eu comecei a relembrar o meu processo, né? Desde o início, né? O que Deus fez em mim, né? Então, a primeira coisa que a gente faz para renunciar a essa vida humana e viver na divina vontade, né? É se consagrar a Nossa Senhora, fazer os 31 dias com Maria, né? Já com essa intenção de viver na divina vontade e morrer para a vontade humana, renunciar ao nossa vontade humana, porque a gente entende que a vontade humana nossa, a vontade humana é só pecado. Essa é a vontade humana, né? E aí a gente entende que a vontade divina é santa, é a santidade das santidades, né? Então a gente faz essa consagração à Nossa Senhora, né? Então esse é o primeiro passo que a gente dá, né? E aí o primeiro trabalho que a divina vontade faz em uma alma que se consagrou na divina vontade é o desapego das coisas da terra e de si mesmo, né? E o primeiro desapego foi a minha casa, né? Eu falei, né, para minha nora, porque o meu filho casou e ficou morando aqui comigo, né? Então eu falei para minha nora, né, que ela poderia mudar a decoração da casa, né? Ela poderia fazer tudo do gosto dela. Ai, meu Deus. Esse barulho é o calopsita. Jesus amado. Bilbo, fica quietinho. Ai, meu pai do céu. Me desculpem, gente, mas ele fica empolgado aqui. Então, né, como eu estava dizendo, né, que ela podia, né, mudar a decoração, né, da casa, né, fazer tudo do gosto dela, né. Eu gostava muito de decoração, né. Eu gostava muito de decorar, né, minha casa, né. E eu ainda trabalhava com artesanato e o tema da minha cozinha era da galinha, né. Eu fiz o puxa-saco da galinha, o batimão, né. Tinha umas toalhinhas, é, tinha umas coisinhas assim muito bonitinho, né, de decoração, né, na cozinha, né? E tinha até aquelas, comprei até aquelas latinhas da Avon, aquelas bem fofinhas, né, da galinha, que a gente coloca docinho, muito bonitinho, né? E, e na sala tinha meus quadros de Jesus, né? De Nossa Senhora, uns quadros bonitos, né? Que eu tinha. O sofá do meu gosto, né? Tudo do meu gosto, a cortina, né? E, e daí então a minha nora mudou tudo, né? Para mim foi dolorido, porque cada coisa que eu tinha, né, tinha uma lembrança, né, da família, né? Por exemplo, o fogão, né? Quando eles trocaram o fogão, eu lembrava, né, da comida, né, que eu fazia para o meu filho que tinha falecido fazia pouquinho tempo, né? Meu filho faleceu em 2019, né? Aí depois, o outro desapego, né, foi com a minha irmã e o meu cunhado. Eu era muito apegada neles, né? A gente sempre morou juntas desde do começo do que a gente se casou, né? Uma morava do lado da outra aqui, né? E o meu filho, o caçula, também era muito apegado no meu cunhado. Então, esse meu filho casou em novembro de 2021, né? E a divina vontade permissiva, né? Trabalhou nessa área.
não dava nem para entender, né? Tantas desfeitas, né? Na preparação, né? Um mês antes, né? Da preparação do casamento deles, né? A gente sofreu muito insulto, né? Foi muito difícil. O meu filho tinha chamado eles para ser padrinhos, né? E até na hora da festa, né? Fizeram desfeita, né? O meu cunhado foi embora antes da festa, né? Então foi muito difícil, né, para mim. Eu sabia, né, que tinha que perdoar, sabia que era um teste, sabia que aquela situação era para me desapegar deles, né, que eu era pegada. E Deus dizia mais que era para provocar um desapego do meu filho com eles também, porque esse relacionamento de certa forma, né, prejudicava o meu filho, né? A gente se desapegou, não perdemos a estima por eles. Quando eles precisam da gente ou a gente precisa deles, um ajuda o outro, né? Porque a divina vontade permissiva, quando age, e a gente aceita, né, esse processo, a graça acontece por completo, né? Tem que ser feito um trabalho juntos, né? A divina vontade permissiva e a nossa parte também, porque Deus vai falando pra gente, né? O que está acontecendo, né? E então o que eu fiz, né, nessa situação? Eu estava muito magoada, estava remoendo muito, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi me confessar com o padre da minha comunidade, né, sobre essa situação, né? A segunda coisa que eu fiz foi rezar bastante as 24 horas da paixão. Então vinha aqueles pensamentos, sim, eu brigando com eles em pensamento, eu magoada, chateada, não brigando, mas querendo falar para eles umas boas, né? Brigando, né? E eu nossa, eu ia todo dia na casa deles, eu nem fui na casa deles. A minha irmã trabalhava com, a gente já trabalhava junto na casa do padre. Eu parei de trabalhar, fiquei 2 semanas sem trabalhar com ela lá. E só rezando as 24 horas da paixão. E daí acho que é no volume 4 que ensina a fazer 4 glórias ao Pai, unindo as dores de Jesus. Depois rezar mais 3 glórias ao Pai pelas intenções dos homens que fazem mal para a humanidade. Tem mais coisa lá. Eu sei que reza por 3 intenções, mas eu não lembro agora. Mas eu rezei muito, escrevi até no papelzinho, né? Para poder fazer essa oração. Então eu ajoelhava e fazia essa oração, né? E oferecia também reparação pelas ofensas da humanidade com Deus, né? Então eu fazia, né? Aí eu pedia para Deus a graça de perdoá-los, né? E graças a Deus, né? Eu consegui perdoar, né? Eu consegui perdoar eles, voltei a trabalhar com ela lá na casa do padre, mas até hoje, graças a Deus, antes eu tinha que ir todo dia na casa dela, agora não. Agora eu vou de vez em quando, a gente vai trabalhar junto, 3 vezes por semana. De vez em quando eu vou na casa dela, mas eu fico super bem em casa, né? O terceiro desapego foi com a costura. Eu trabalhava, né, em casa, quando eu estava trabalhando em casa, eu não via a hora, né, de terminar, né, os meus deveres em casa, né, para sentar na máquina e começar a costurar, né. E a divina vontade tirou essa vontade, né, esse prazer de costurar, de estar todo dia costurando, né. Hoje eu costuro. Não tenho nenhum problema, né, de costurar. Quando eu preciso, eu costuro, oferecendo como ato na Divina Vontade, né? Ouvindo os vídeos da Divina Vontade costurando. Mas agora é de vez em quando, né, que eu pego na máquina, né? Eu costuro quando eu preciso mesmo, né? Era um hobby para mim costurar, né? Então eu me desapeguei, né, de costurar. Mas eu gosto na hora que eu tô costurando, eu costuro legal, né? Não tem problema nenhum. O quarto apego foi servir na igreja, né? Como ministra, né?
Eu não via a hora de ver a minha escala quando alguém não podia ir, né? Eu já me oferecia, né? Para ir no lugar da pessoa, né? E agora é diferente, eu não tenho mais esse prazer de servir, né? De ser vista pelas pessoas, né? Cai bem o que o livro do céu diz aqui, né? Fala assim, deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Depois de sentir-me fora de mim mesma, juntamente com Jesus, havia muitas pessoas que cobiçavam as riquezas, quem a honra, quem a glória, quem até a santidade, e tantas outras coisas, mas não por Deus, mas para serem consideradas, né, como algo grande pelas outras criaturas, né? Então é o que está caindo aqui, né? Eu era ministra, não via a hora de chegar a minha vez, né? Porque eu queria ser vista, né? Como ministra lá no altar, né? Nossa, Laíde lá, olha, coisa feia, né? Então Deus liberta mesmo, viu, a gente? Quando a gente entende o que é divina vontade e a gente faz essa consagração, os 31 dias com Maria, precisa fazer, né? E depois para a gente renunciar à nossa vontade humana, para a gente poder viver somente a divina vontade, e a vontade humana, que é o pecado, a gente quer matar, a gente morre para a vontade humana e quer viver só na divina vontade, quer viver só na santidade, é Jesus vivendo em mim, não eu mais vivendo, eu morro para as minhas vontades e quero só a vontade de Deus. Deus nos liberta de tudo. É, o que eu vivi 20 anos na renovação carismática, não alcancei tanta libertação quanto eu estou alcançando em 1 ano e meio servindo, né? Agora eu tenho 2 anos, né? Servindo na Divina Vontade, mas em 1 ano e meio eu alcancei muita libertação mesmo, né? Outra coisa que me aconteceu, né? Às vezes a minha nora ficava nervosa, né? Porque ela vem de uma família muito nervosa, que fala as coisas, né? Então, ela às vezes ela me insultava, falava alguma coisa, e daí eu ficava brigando com ela em pensamento. Não falava as coisas para ela, né? Falava quando era necessário falar. Quando eu preciso falar as coisas, eu falo para ela, eu chamo a atenção dela, né? Mas às vezes ela falava alguma coisa para mim e eu ficava brigando com ela em pensamento, já na divina vontade aqui, né? E daí eu peguei e falei, ai Jesus, eu tenho que me desapegar, né? Eu tenho que fazer o que é da tua divina vontade, né? Eu tenho que morrer para o meu humano, né? A nossa fundadora, a Aline, fala tanto, né, que a gente tem que conversar com a pessoa, né, e esclarecer a situação, né, e não ficar remoendo, né. Às vezes Deus usa, né, das pessoas para nos quebrar, para nos libertar, né, desse jeito errado que a gente tem de ficar pensando, né. Então, muitas vezes eu eu ficava brigando em pensamento, né? Eu ainda tinha isso ainda para ser liberta. Aí eu falei, ai Senhor, me perdoa, Senhor, meu pensamento é teu, eu não posso ficar brigando em pensamento com a minha nora, né? Ficar pensando mal dela, julgando ela. E tem que estar só a divina vontade. Me perdoa, Senhor, por eu estar nesse pecado ainda, Senhor. Olha, gente, eu fiz essa oração. E eu fiz essa oração, aí no mesmo dia eu estava intercedendo para
para a comunidade que meu filho fundou uma comunidade jovem e foi feito aqui em casa a oração, né? E daí eu estava intercedendo, só que eu intercedo na divina vontade, né? Eu peço para todos, né? Para o mundo inteiro, né? Mas peço também para eles, né? Intercedendo por eles também, né? Mas na divina vontade. Peço para Luísa Picarreta interceder por eles, tudo, né? E eu lá fazendo oração pedi perdão para Deus, né? Por essa situação, por estar brigando com ela em pensamento, né? Julgando ela em pensamento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei, mas eu vi que foi Deus que usou dela mesmo. Aí teve um momento que ficou tudo apagado, um momento de oração. E foi no fundo da minha casa, né? No quintal, no fundo da minha casa. E eu abri a janela, porque o menino começou a mexer, né? Bater. Eu abri a janela o meu quarto estava aceso. Quando eu abri, ficou aquele foco de luz assim, sabe? Essa minha nora bateu bateu a janela com tudo assim na minha cara, mas eu percebi que aquilo não foi ela, foi Jesus. Porque eu tinha acabado de falar para Jesus que eu não queria ser daquele jeito, né? Que eu queria não ficar remoendo as coisas, ficar julgando, não ficar brigando em pensamento, né? Eu não queria isso, né? E aconteceu isso. Aí eu vi que foi Jesus que provocou, né? Eu falei, nossa, Jesus. Aí eu chorei, né? Lógico, né? Chorei, sou humana, né? Chorei. Mas depois disso, eu vi que foi a divina vontade permissiva, porque depois disso eu parei de ficar remoendo. Nunca mais fiquei com raiva, nunca mais fiquei remoendo, sabe? E eu, quando eu preciso falar as coisas para ela, eu falo, né? E ela mudou bastante já, graças a Deus, ela mudou bastante já. Mas assim, né? Deus, quando ele age, então ele age por completo, né? Podiam falar, nossa, né? Isso aí é falta de educação dela. Mas por que que aconteceu a libertação? Porque foi Deus que fez acontecer tudo isso, né? Outra libertação que eu alcancei, deixa eu procurar aqui, porque é tanta coisa que daí eu escrevi para mim não perder, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Que o meu filho, ele fundou uma comunidade jovem, né? E ele está construindo o salão no fundo do quintal da gente ali, né? Porque para ele alugar um salão vai ficar muito caro, é 3.000 por mês, né? Então ele está construindo no fundo do nosso quintal, né? E a minha casa, o meu quarto, eu fiz uma separação aqui e é o ateliê. Então aqui tem o meu quarto e uma separaçãozinha e daí tem o ateliê, né? Eu reparti o meu quarto, né? Fiz um ateliê da costura, né? E aí o meu filho pegou e falou para mim, mãe, você não dá essa parte desse corredorzinho aí, que é seu ateliê, você não deixa eu colocar o equipamento de som, né? Aí quando ele falou isso, na hora a visualização que veio para mim foi eu num caixão, feito um buraco só para caber o caixão, e nesse caixão era só para poder apodrecer meu corpo, né? E veio a palavra desapego, né? Então, na hora eu falei, claro, filho, pode fazer sim, né? Pode fazer. Aí eu tive que tirar todas as coisas de lá, trazer para o meu quarto, né? Meu quarto é mais ou menos grande, né? Não é um quarto pequenininho, né? Mas aí já tem muita coisa. Eu tive que colocar mesa aqui, tive que colocar um monte de coisa, né? Então eu tenho que dar uma arrumada aqui no meu quarto ainda, né? Mas ele está construindo o quintal, o salão que ele está construindo lá, o fundo do quintal tem 8 metros por 5 de largura, né?
Então ele vai fazer esse salão, né? E mas assim, a gente fica feliz porque a gente renuncia, né? Ao apego pelas coisas, né? A gente não tem mais apego pelas coisas, né? E o interessante assim é que eu passei por processos, né? Por processos assim, difícil. Começou em 2018, né? 36 anos de casado. Um dia antes de completar 36 anos de casado, meu marido foi embora. A minha casa aqui era uma casa tumultuada, né? Tinha muita briga, era tumultuado mesmo, muita briga. A gente não conseguia nem sentar na mesa para poder comer. Era muito difícil, né? E meu marido no adultério, né? Muita briga, era complicado mesmo. Não era um pai presente, infelizmente, né? E mas assim, né? Ele foi embora. Foi embora e o Espírito Santo mostrava para mim assim, ele com uma mala indo embora e eu fechando um esgoto que entrava dentro da cozinha de casa com fezes. Eu fechava aquele esgoto e ele ia embora com a mala. Então aqui Deus coloca aqui, né, minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza as coisas. Saber sabe converter o amargo em doce, por isso mais doce, né? Então, meu marido foi embora. Na hora, né, quando ele saiu, a sensação que eu tinha é que parece que morreu alguém, sabe? Foi muito triste, né? Mas a nossa vida foi mais doce, né? Porque eu ficava com medo, porque ele que sustentava a casa, né? Mas aí Nossa Senhora falou: não tenha medo do novo. Nossa Senhora colocava para mim assim, né? E a nossa casa ficou uma casa diferente, uma paz tão gostosa. Todo mundo senta na mesa para comer, faz oração. Nossa, é muito bom, sabe? É muito gostoso, né? É outra coisa que aconteceu, né? De empate de desapego. O meu filho, né? Meu filho faleceu em 2019, né? Eu vivia pedindo a cura dele da esquizofrenia, né? E a cura que Deus deu foi o falecimento dele, né? E me deu sinal assim muito forte assim, né, que ele foi para o céu, né? Então, a gente não tem que ficar apegado, né, nos filhos, né? Aí, em 2019 ele faleceu. Em 2021 casou os meus dois filhos, né? A minha filha e o meu filho caçula casaram, né? E até fiquei assim, quando a minha filha casou, porque ela ficava no mesmo quarto que eu, dormia até na mesma cama que eu, uma cama de casal, a gente dormia junto, né? Ela parecia uma mãe para mim, né? E então eu senti muito, né, quando ela casou. Aí eu comecei até a tomar calmante, me dava crise de choro. Aí Deus falou para mim que ele era o meu remédio, né? Eu tive uma visualização muito forte. Jesus me dando um remédio assim. E eu até fiz o gesto de pegar o comprimido e coloquei na boca e fiquei meditando o livro do céu. Aí o que vinha para mim assim é que estava tão gostoso meditar aquele livro do céu que parecia que eu estava comendo um chocolate, né? Foi isso que veio para mim. E depois desse momento, eu nunca mais, Deus me desapegou dos filhos, né? Eu nunca mais precisei tomar calmante, nunca mais fiquei com crise de choro. Ou eu não fico indo na casa da minha filha. Minha filha me fala: mãe, pode vir aqui a hora que a senhora quiser, mas eu não vou. Se ela liga para mim e me convida, eu vou. Né? Se ela me chama, eu vou, mas se ela não me chama, eu nem ligo, porque eu não quero tirar a privacidade deles, né? E eu fico super bem aqui. Antes não. Antes a minha filha quando casou, ela falava: "Vai, não deixa a mãe sozinha, Tiago", porque eu começava a chorar, né? Eu começava a chorar e hoje eles nem se preocupam comigo, né?
porque sabe que eu tô bem, né? Então Deus dá o desapego, né? O meu filho faleceu, os meus filhos casaram, o meu filho tá morando comigo, o caçulinha que casou tá morando comigo, né? E aí a gente, né, é o que Deus diz, né? Deus diz, né, minha filha, né? A doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza, as coisas, sabe? Das coisas, né? Sabe converter o amargo em doce, por isso mais doce, né? Então, é tão bom desapegar, né? E viver no doce, né? Então, é isso que Deus coloca pra gente, né? Outra coisa que Deus colocou para mim, que é outro desapego que eu tive também, eu doei, né, a minha casa praticamente, deixei a minha nora ser a dona da casa, mudar toda a decoração, deixei o meu filho pegar essa parte do ateliê para ele colocar os aparelhos dele de som. Mas sabe qual é o interessante aqui? É que eu sempre tive o sonho, né, de morar numa comunidade quando eu fui para a renovação carismática. Comecei a trabalhar, servir na renovação carismática, né? E aí depois eu olhava para essa casa aqui e eu ficava sonhando, né, com essa casa. Ai, se essa casa tivesse uma missa, né? Ai, se essa casa aqui fosse uma comunidade, quando meus filhos casar, né? Se essa casa aqui fosse uma comunidade, e ficava assim, sabe, com esses pensamentos, sonhando assim, pensamento, né? Pensando, né? Ai, meus filhos vão casar, né? Aí eu poderia fazer uma comunidade de aliança com a Toca de Assis. Aí eu podia trazer as pessoas que moram na rua, né, para minha casa, né, as pessoas que estão doentes, fase terminal, né, podia cuidar dessas pessoas. Já pensou? Aí eu olhava para minha sala, já pensou aqui um sacrário, né? Uma vez por mês tivesse uma missa. Gente do céu, meu filho está tá fundando essa comunidade. O bispo vai vir em janeiro aqui em casa conhecer o trabalho. Vai ter missa uma vez por mês aqui, né? E o meu filho vai evangelizar os jovens, né? Eu tô orando, né? Que quem sabe um dia vai ser uma comunidade da divina vontade para jovens, né? Eu sempre peço para a Luz a Picarreta interceder por eles, né? Mas a característica que eles têm de evangelizar é tipo o colo de Deus, né? A, a comunidade que o meu filho fundou é Missão Redenção, né? Eles evangelizam com música e muita oração que eles fazem no Espírito Santo, né? Mas, gente, já tô feliz, né? Eu não sei por que que Deus me deu esse presente, né? Mas tá vendo? Se eu fosse uma pessoa pegada, né, na casa, ficasse brigando com os filhos, né, não fosse uma pessoa desapegada, a graça não ia acontecer, né? Então a gente só ganha vivendo na divina vontade, né? A gente nem imagina o que Deus vai fazer. Como diz aqui, minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza, as coisas. A natureza, as coisas, né? Sabe converter o amargo em doce, por isso mais doce, mais doce. Amém? Fiat, fiat, fiat.